Tá, vamos falar dos fundos imobiliários que podem subir muito nos próximos dias, semanas ou meses. Começou a acontecer recentemente uma queda de taxa de juros e isso daqui vai impactar, e já está impactando, na verdade, muitos fundos imobiliários, mas tem alguns que vão ser mais impactados, outros que vão ser menos. E você, como investidor, quer saber o seguinte, cara, o que eu compro para ganhar dinheiro? Na minha forma de enxergar investimentos, uma parte do seu portfólio deveria estar em fundos imobiliários. E aí, quando a gente olha para isso, existem diversas opções, a gente tem que escolher as melhores. E tem acontecido agora esse grande evento, né, da queda da Selic. Isso daqui é o que de fato vai drivar muito das nossas decisões daqui para frente. Então vamos lá. O que acontece quando a taxa Selic cai, falando dos fundos imobiliários? Mas antes de eu continuar aqui, você tem fundos imobiliários na sua carteira? Você investe em fundos imobiliários? Deixa nos comentários aqui para eu conhecê-los novamente. Tem muitos primos chegando, né? Então me fala se vocês têm fundos imobiliários aqui nos comentários. O que acontece quando a taxa Selic cai para você que tem fundos imobiliários, você que pretende ter fundos imobiliários? Essa linha azul aqui, isso daqui é a Selic, ok? A taxa básica de juros, essa linha azul. Essa linha verde é basicamente o índice de fundos imobiliários. Então o que você percebe? Você percebe, geralmente, que a taxa de juros, quando ela sobe, né, os fundos imobiliários caem. Quando a taxa de juros cai, os fundos imobiliários sobem, certo? Então tá vendo aqui, ó, a linha azul, ó, taxa de juros estava aqui na casa de quase 14%. Caiu para cá na casa de 2%. Taxa caiu. Fundos imobiliários subiram. Eu já falei vários vídeos do porquê isso acontece, né? Mas basicamente, se a taxa de juros cai, seu custo de oportunidade aumenta. Quando a taxa de juros cai, a economia fica mais acelerada, então tem mais consumo, tem mais gente sendo empregada, mais gente com dinheiro, mais gente comprando, empresas fazendo mais investimentos, enfim. Isso é uma série de coisas. Taxa de juros cai, fundos imobiliários sobem, beleza? Só que às vezes o que acontece? A taxa de juros fica de lado, né? Então olha aqui, ó, taxa de juros está de lado. Só que o fundo imobiliário sobe. E ele subiu para praticamente a máxima dele. Tá? Então, nem sempre a taxa Selic é a melhor lógica para a gente, para pensar de uma forma muito simplória que taxa de juros cai, fundo imobiliário sobe e vice-versa. Então, a gente acaba olhando para outra coisa, chamada NTN-B. NTN-B são basicamente as notas do Tesouro Nacional. É investimento do Tesouro, que basicamente considera inflação mais uma taxa. Inflação mais uma taxa. Por exemplo, NTN-B 2035, né? A gente chama de Tesouro IPCA também muitas vezes, ou NTN-B 2050, né? Então, geralmente, né, uma NTN-B, ela paga algo como inflação mais 6% ao ano, certo? Então, isso aqui é um título do Tesouro que paga a inflação mais uma taxa. E aí, aqui nesse gráfico, a gente tem a linha azul, que seria basicamente as NTN-Bs, e a linha verde, que seria basicamente os fundos imobiliários. Então, quando a NTN-B ela tem um prêmio maior, aqui, ó, geralmente os fundos imobiliários caem. Quando a NTN-B tem um prêmio menor, reduz o prêmio, o fundo imobiliário sobe. E veja como esse gráfico ele é muito mais correlacionado, né? Ó, quando você sobe aqui, você tem queda e vice-versa. Aqui, ó, NTN-B caiu, o fundo imobiliário subiu. Então é muito mais assertivo a gente olhar para a NTN-B ao invés de olhar para apenas a taxa Selic. Só que obviamente que ambos estão ligados, tanto a taxa Selic quanto a NTN-B. Aí a gente vem então a grande pergunta. Assim, tenho dinheiro ou tenho investimentos? Está na hora de eu comprar fundo imobiliário? Está na hora de investir em fundos imobiliários? Então vamos refletir um pouquinho mais sobre isso. Aqui eu cruzei basicamente o dividend yield dos fundos imobiliários, ó. O DY é o dividend yield. O dividend yield é basicamente eu fazer o seguinte, ó, tem um fundo imobiliário que custa R$100. Então tem uma cota que custa R$100. E aí esse fundo imobiliário distribui mais ou menos R$12 por cota por ano. Então o dividend yield desse fundo imobiliário é 12%. Certo? Isso aqui é o dividend yield. E aqui eu tenho a taxa da NTN-B, que é o título que eu acabei de te falar. Então, a gente vê esse gráfico verde escuro sendo o dividend yield do fundo imobiliário. Então, veja que quando ele está aqui, o dividend yield médio de todos os fundos imobiliários está em 10,78. Aqui, o dividend yield médio dos fundos imobiliários está em 5,72. Essa linha verde clara, ela representa o prêmio da NTN-B. Então, aqui, a NTN-B está com 5,35 de prêmio, aqui está com 2,82, aqui está com 5,30. O que eu quero mostrar para vocês? Existem momentos onde a gente tem uma diferença grande entre o dividend yield dos fundos imobiliários e
o prêmio da NTNB. Tem momentos que a gente não tem diferença, tá vendo? Tem momentos que a gente está muito próximo. Tem momentos que a gente tem um prêmio maior. Tem momentos que a gente tem um prêmio maior. O que isso daqui significa na prática? Vamos pegar esse gráfico e vamos olhar para ele de outra forma que vai mudar a sua percepção sobre isso. Aqui é só o IFIX, ou seja, é o rendimento, a variação média dos fundos imobiliários, tá? Então aqui é basicamente IFIX. Então aqui é o IFIX, beleza? Vamos agora pegar alguns dados interessantes. Quais são os dados, Bruno? Tá, então aqui, ó, nesse ponto mais ou menos em 2013, a diferença entre o dividend yield dos fundos imobiliários e o prêmio da NTNB era de 0,78%. Qual que é o próximo dado? 2016, então mais ou menos aqui, vai. Então é 5,75%. O que mais? 2021, mais ou menos aqui, 2,9%. E hoje é 5,01%. Então olha só, gente. Quando a diferença entre o dividend yield e a NTNB estava muito baixa, ou seja, 0,78%, olha o que aconteceu com os fundos imobiliários. Eles andaram de lado, tá vendo? Andaram de lado, não tinha muito prêmio. Quando a diferença era 5,75%, ou seja, quando tinha muito prêmio, olha para onde andaram os fundos imobiliários. Subiram muito, subiram pra caramba, subiram aqui quase que de 1.600 para 3.200, batendo as máximas, né? Aí depois o diferencial era maior do que esse, mas ainda não tão gigantesco assim, era 2,9, mas ainda assim os fundos imobiliários subiram. Agora a gente tem a maior diferença entre fundos imobiliários, ou seja, o dividend yield de fundos imobiliários e o prêmio de uma NTNB. Esse momento de agora marca o maior diferencial que a gente já teve nos últimos anos entre o dividend yield e a NTNB. Ou seja, isso aqui demonstra, se eu fosse olhar para esse histórico, que a gente tem aqui algo favorável para quem quer investir em fundos imobiliários. E eu não estou sozinho nessa opinião. Beleza? Então isso daqui é um dado que eu não sei se você já tinha visto. Aliás, se você não tinha visto isso, essa é a primeira vez que você vê, primos, isso aqui vale ouro, isso aqui vale dinheiro. Você tem noção? Isso aqui é dinheiro sendo entregue, basicamente. Isso aqui vale dinheiro. Então eu peço que você curta e compartilhe esse vídeo, tá bom? É muito importante para mim. É a única coisa que eu peço em contrapartida. Por isso que eu produzo. Qual tipo de fundo imobiliário mais se beneficia com a queda da Selic? Porque se a gente então entendeu que a gente está numa tendência de queda de taxa de juros, a gente entendeu que existe um diferencial grande entre o dividend yield e as NTNB, a gente tem vários fundos imobiliários para comprar, quais fundos imobiliários mais se beneficiam disso? Vamos lá. A gente tem basicamente 3 tipos de fundos imobiliários, né? A gente tem fundos de tijolo, fundos de papel e a gente tem fundos de fundos, ou seja, são fundos que compram outros fundos. Nos fundos de tijolo, tem os fundos de shopping, escritório, galpão logístico, residencial, renda urbana. Fundo de papel tem o fundo que tem LCI, CRI, LH, né, LT hipotecária. E aí eu tenho o fundo de fundos que compram um pacote misturado de fundos. Então, eu tenho essas 3 possibilidades de fundos para eu comprar. Qual deles mais se beneficia? Vamos olhar. Como que eu faço para saber qual deles mais se beneficia? Bom, eu preciso entender a lógica do impacto algébrico de tudo isso. Deixa eu te explicar de uma forma muito simples aqui. Imagina o seguinte, eu vou pegar basicamente o dividendo por ação, tá? Dividendo por ação. Então seria basicamente o dividendo pago nos últimos 12 meses no fundo imobiliário. Então aqui eu vou pegar o dividendo por ação e vou fazer isso sobre o custo do capital menos o crescimento na perpetuidade. Essa fórmula que ela é muito importante. Então vamos pensar aqui comigo. Imagina que eu pego um fundo imobiliário que ele paga, R$ 7,00 de dividendos por ação nos últimos 12 meses. Qual que é o custo do capital? O custo do capital seria o seu custo oportunidade. Ou seja, se eu não investir no fundo imobiliário, o que eu poderia fazer com o meu dinheiro? Basicamente isso, em outras palavras, tá? Então o que eu posso fazer com o meu dinheiro? Eu posso comprar uma NTNB, né, que está muito correlacionada ali com os fundos imobiliários. Bom, quanto que paga uma NTNB hoje? Vai pagar a inflação mais 5,2%, talvez, alguma coisa nessa linha. Então imagina assim, ó, o custo aqui vai ser mais ou menos a NTNB, que vai ser 5,2%. Só que assim, eu não vou simplesmente considerar que o risco de investir no fundo imobiliário é o mesmo de investir numa NTNB. Então, para eu poder abrir mão de investir numa NTNB para investir num fundo imobiliário, eu vou cobrar um prêmio de 5%, por exemplo. Então aqui eu estou cobrando 5% de prêmio além do que a NTNB paga, certo? Isso tudo menos um crescimento na perpetuidade do negócio. Eu vou considerar mais ou menos PIB aqui, tipo 2,5%, mais ou menos. Então vamos agora seguir por esse cenário aqui. Isso aqui é um cenário A. Se isso daqui acontecer, me ajuda na conta aí, Brunão. Aqui vai ser 7 sobre 10,2 menos 2,5, então vai dar 8,2, 7,7. É isso? Sobre 7,7. Quanto que dá 7 sobre 7,7? 0,909. Aí a gente bota 2 casas decimal aqui para o lado. Então, esse fundo imobiliário hipotético aqui
eu poderia pagar até R$ 90,90 nesse fundo imobiliário. Agora, olha o que acontece se subir a taxa da NTNB. O mesmo fundo imobiliário que pagava 7, agora ele está com um prêmio aqui muito maior, por exemplo, de 6,5. Eu estou cobrando os mesmos 5% para investir nisso. Menos 2,5, então vai dar 7 sobre 11,5, 10,5, 9,5, 9. Quanto que dá 7 sobre 9? 0,777. Logo, esse fundo imobiliário, ele valeria R$ 77,70. Ou seja, toda vez que o prêmio da NTNB aumenta, que é o que aconteceu aqui, o preço do fundo imobiliário diminui. Toda vez que o prêmio da NTNB diminui, o preço do fundo imobiliário aumenta. Então, esse aqui é o impacto do prêmio da NTNB no fundo imobiliário, só para vocês entenderem. Toda vez que tem mais prêmio, o fundo imobiliário vale menos. O que a gente vê, então, aqui nessa tela? Bom, o que a gente vê, gente, é o seguinte. Num momento como esse, os preços dos fundos imobiliários tendem a aumentar, e se o preço dos fundos imobiliários tende a aumentar, o dividend yield tende a cair. Então, você acaba tendo, geralmente, um dividend yield caindo, porque o preço aumenta. Um outro fator importante é o seguinte, aqui você tem um gráfico onde a gente olha para o dividend yield de cada classificação de fundo imobiliário e aqui a gente tem o beta de cada uma dessas classificações. Então, o que é o beta, né? Imagina que o IFIX ele subiu 10%, tá? Ele subiu 10%. Se o IFIX subiu 10% e eu tenho algum investimento que tem um beta de 1, significa que esse meu investimento vai subir 10% caso o mercado suba 10%, e se o mercado cair 10%, o meu investimento vai cair 10%. Se eu tenho algum investimento que tem um beta de 1,1, significa que se o mercado subir 10%, o meu investimento vai subir 11%. E se o mercado cair 10%, o meu investimento vai cair 11%. Então, quanto maior o seu beta, mais sensível é o seu investimento à oscilação do mercado, certo? Então, se a gente acha que o mercado vai cair, o que eu quero? Eu quero um beta menor, para me proteger. Se eu acho que o mercado vai subir, eu quero um beta maior, porque eu quero capitalizar nessa alta. Então, basicamente é assim, ó, se você achar que o mercado vai cair, você deveria priorizar esses fundos imobiliários aqui, ó, fundos de CRI, fundos de agro, fundos de hospitais, fundos de hotelaria, residencial. Por quê? Porque eles tendem a cair menos o preço. Agora, se você acha que o mercado vai subir, você deveria ter esses fundos aqui, ó, escritórios, galpão logístico, shopping e fundos de fundos. Então, o que a gente percebe aqui? Que o maior beta que tem é o beta dos fundos de fundos. Então, os fundos de fundos são aqueles que mais devem se beneficiar numa eventual alta dos preços generalizada de fundo imobiliário, especialmente no momento onde a taxa Selic está caindo e a gente tem um grande diferencial de prêmio de NTNB. E agora você está se perguntando, tá, então se eu fosse olhar para fundos de fundos, quais seriam os melhores fundos de fundos para eu comprar? Será que eu só deveria comprar fundos de fundos? A gente conversou com o nosso analista, o Ricardo analista da Speed, com certeza um dos melhores analistas de fundos imobiliários do Brasil, e aí ele trouxe 5 recomendações aqui para a gente. Alguns desses fundos imobiliários eu tenho, outras eu não tenho. Algumas dessas recomendações ele tem como uma recomendação na carteira, outras ele só acha que são bons fundos de investimentos, tá? Não estão na recomendação, mas são bons fundos de investimento. Então vamos lá. Primeiro deles, ele colocou aqui como CPTS11, tá? Esse aqui é um fundo que é uma recomendação do Ricardo. Eu tenho também na minha carteira esse. Ele tem um preço sobre valor patrimonial de 0,94, ou seja, é abaixo de 1. Isso aqui é bom, tá? Tem um dividend yield de 11,45 e aí tem um dividend yield em reais, né, de 9,81 e ele está custando R$86. Nos fundos imobiliários, você tem uma lógica onde você tem um investimento que ele é linear, depois você tem um momento onde ele é exponencial. Então os fundos imobiliários eles fazem isso, ó. Ele vem aqui, chega num ponto específico, ele faz assim. O que é isso? É porque imagina que você compra uma cota por R$86. Se você compra uma cota por R$86, muito legal, você acabou de aumentar o seu rendimento mensal em 88 centavos. Então todo mês você tem 88 centavos caindo na sua conta. Qual que é o problema disso? O problema é, o que você faz com 88 centavos? Esse dinheiro vai ficar na conta, então não é exponencial. Para você encontrar o exponencial, você precisa encontrar o magic number. É quando você consegue fazer com que os seus rendimentos mensais possam comprar mais uma cota e aí você vai aumentando exponencialmente seus investimentos. Pra você encontrar o magic number, você basicamente vai pegar aqui o preço, ou seja, R$86, e você vai dividir por 88 centavos, que é o dividendo pago no último mês. Quanto que dá isso aqui? Então, quando você tiver 97,7, a gente sempre arredonda para cima aqui, ó. Quando você tiver 98 cotas, de CPTS11, você tem um investimento exponencial. Ou seja, no próximo mês você vai ter 99 cotas. No outro mês você vai ter 100 cotas. No outro mês você vai ter 101 cotas. Aí daqui a pouco você está conseguindo comprar 2 cotas a mais por mês e assim por diante, tá? Ele é um fundo de fundos, então ele tem 33% investido em fundos de galpões logísticos, 27% em fundos imobiliários, 14% em shopping,
shopping, assim por diante. Esse aqui é um fundo de papéis, só que como ele tem papéis de muitos fundos diferentes, você pode talvez caracterizá-lo aqui como um fundo de fundos também. É um fundo gerido pela Capitânia. Aqui a gente tem o VBI, esse aqui também está na recomendação do Ricardo. Eu não tenho o VBI, mas ele tem hoje um dividend yield de 7,05%. Ele é um fundo de tijolo. Então imagina você comprar um imóvel que tem 7% de rendimento de aluguel. Quando você vai hoje comprar um imóvel para alugar, geralmente você não ganha 7% de aluguel, e ainda mais líquido. Se você aluga um imóvel físico, né, as pessoas gostam de fazer isso, você vai pagar muitas vezes 2 meses do seu ano, dos 12 meses de aluguel, só em imposto. Fora isso, você tem uma série de outras custas, o corretor, etc. Aqui você não tem isso porque é isento de imposto de renda para você. Então isso aqui é uma opção também que o Ricardo gosta. Você tem o HGLG, é uma das minhas maiores posições. Eu devo ter mais ou menos R$1,5 milhão em HGLG. Está na recomendação do Ricardo. Tem um dividend yield de 9%. Não é o fundo mais barato que tem. Pô, um P sobre VP de 1,06. Então ele não está sendo negociado abaixo do valor patrimonial. Ou seja, ele não está sendo negociado num valor injusto, sob uma ótica boa. Ele está sendo negociado no preço justo, né? 1,06 aqui. Mas por que ele está sendo negociado nesse patamar? Por que as pessoas pagam mais por um produto bom? Porque ele é bom. Esse gestor, né, assim, tem um histórico longo já, né, com a HGLG, já fizeram várias boas movimentações. Acho que desde os primeiros rumo ao bilhão que eu tenho, eu invisto em HGLG, já fiz algumas subscrições também. O BCFF é um fundo que o Ricardo ele gosta, mas ele não tem na recomendação dele. Eu tenho o BCFF, devo ter 1 milhão e alguma coisinha de BCFF. Ele está sendo negociado abaixo do valor patrimonial, né? Então, cara, eu fico imaginando, fundo de fundos negociado abaixo do valor patrimonial, queda da taxa Selic, com uma diferença de prêmio grande de NTNB. Enfim, esse daqui é uma grande aposta minha. E, de novo, nada diz aqui é uma recomendação, tanto é que eu peguei a opinião do Ricardo para dar para vocês. E aí, por último, tem o Alianza, que não está na recomendação do Ricardo também, mas ele acha um bom fundo, que é a minha maior posição hoje em fundos imobiliários. Eu tenho uns R$2 milhões mais ou menos nisso. Não tá barato, mas também acho que o investidor fica pulando de galho em galho, acaba caindo em algum momento. É um fundo que eu gosto, mas não parece estar muito barato. Só que, por outro lado, ele tem um dividend yield, poxa, excepcional, né? 12,3% de dividend yield. Foi maior do que todos os anteriores aqui, né? Bom, duas coisas. Espero primeiro que eu tenha te ajudado a tomar melhores decisões e com mais conhecimento e sabedoria, para você não ficar na mão de todo mundo aí, que o pessoal fica te sacaneando, mídia, fica botando um monte de coisa na sua cabeça aí. Espero que você tome a sua própria decisão e invista corretamente. Olha para os fatos, né? As pessoas podem falar o que for sobre mim, mas a minha rentabilidade nos últimos 5 anos, ela bateu de muitos grandes gestores por aí, né? Tive quase 360% de rentabilidade em 5 anos e venho constantemente tomando boas decisões. Segunda coisa que eu queria te falar é, se você quer aprofundar muito mais nisso que eu estou te mostrando, pô, imagina você participar de meses junto comigo, participando de um treinamento estruturado sobre tudo isso, e não só sobre fundos imobiliários, mas sobre ações, sobre renda fixa, sobre ativos internacionais, criptomoedas, alocação de portfólio e muito mais profundidade. Com certeza que vale dinheiro e pode te empoderar para você tomar boas decisões. Em breve deve abrir uma próxima turma de mentoria, a mentoria do 1 milhão. Clica no link da descrição e já se inscreve para a turma que vai abrir em breve, tá bom? Clica aqui embaixo. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau.